está na hora de problematizarmos um pouco as discussões. Quais são os problemas que me preocupam em relação a essa conferência? Bom, em primeiro lugar, que não há claramente um espaço para a discussão da questão do clima, embora, como nós vimos aqui, haja certas brechas por onde ele pode até penetrar. Porque é quase certo que a Conferência de Durban, à semelhança da Conferência de Copenhague e de Cancún, ela não seja capaz de produzir um sucedâneo para o Protocolo de Quioto, para a segunda fase do Protocolo de Quioto. Está claro que, nesse momento, existe um grande bloqueio. Os dois países que são responsáveis por 40% das emissões, que é a China, por um lado, e os Estados Unidos, por outro, estão num clinch, como se fossem dois grandes lutadores de sumô, num clinch que não conseguem se mover nem para um lado nem para o outro. Os Estados Unidos não vão se mover antes das eleições de 2012, de novembro de 2012. E a China, evidentemente, os Estados Unidos não se movendo, a China poderá se mover em termos que ela já tem feito muito, de tecnologias, de metas dentro da lógica de raciocínio que ela tem em relação às suas metas, que não é uma lógica de raciocínio de diminuição absoluta em termos de emissão, mas diminuição de emissões relativa a pontos no produto interno bruto da China, o que, para todos os efeitos, não resolve o problema que a comunidade científica detecta. E falávamos aqui do processo da Rio 92 e do processo subsequente. Na época, a própria base de conhecimento científico que se tinha a respeito da questão do clima era infinitamente inferior ao que nós temos hoje. E, por outro lado, também muito menos alarmante. Então, eu acho que, sobre a Conferência Rio +20, paira um espectro, que é o espectro do clima e da possível inocuidade da Conferência de Durban. Então, eu tenho procurado fazer o meu lobby aqui em torno de uma proposta que eu acho que seria importante para o governo brasileiro, que, caso, de fato, aconteça, como nós esperamos, um não avanço da Conferência de Durban, que a presidenta Dilma Rousseff convide um grupo restrito de países que são os responsáveis pela parte do leão das emissões de gases de efeito estufa, e alguns outros países que representam os países que seriam os mais afetados, uma espécie de G-clima, 20 e poucos países, para uma reunião aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, lá no Rio de Janeiro, coincidindo com a Conferência Rio 92. Por que a Rio +20? Porque a Conferência Rio +20, como nós muito bem vimos aqui nas duas brilhantes exposições que me antecederam, ela é um processo multifacético. Ela tem uma conferência normal nos cânones do sistema das Nações Unidas e tem uma série de atividades paralelas. E uma dessas atividades paralelas, mas incorporando o momento político internacional, poderia ser uma reunião mais restrita de grandes emissores e de grandes vítimas para tentar se avançar alguma coisa em termos do clima antes do momento fatal, que é o final do ano de 2012, quando Quioto vai para o espaço. Então, é uma proposta que nós estamos fazendo ao governo brasileiro. Em relação aos dois grandes temas da conferência, no caso da economia verde. Economia verde, hoje, como foi dito aqui antes, é uma coisa ainda de contornos indefinidos, é uma espécie de passe-partout, cada um puxa um pouquinho aí para o seu lado. Existe o risco, inclusive, dessa discussão se converter numa discussão quase que num sucedâneo das discussões da OMC, com alguém dizendo se o etanol tem ou não tem tais ou quais problemas. Quando eu acho que o fundamental nessa discussão, me parece, 3 pontos me parecem muito relevantes. Em primeiro lugar,
criar claramente um princípio de precificação, de atribuição de valor econômico a serviços ambientais prestados pelos ecossistemas. Se isso é consagrado, de uma vez por todas, estaremos dando um grande passo. Os ecossistemas prestam serviços ambientais e isso tem que ser reconhecido pela economia oficial, digamos assim. Segundo ponto, temos que mudar os grandes indicadores, o alfa e ômega de todos os indicadores, o PIB, Produto Interno Bruto, ele hoje é algo totalmente fora da realidade. Porque, na verdade, você pode ter atividades extremamente deletérias, não só do ponto de vista ambiental e de sustentabilidade imediata, mas deletérias ao próprio futuro da economia produtiva e que contabilizam como pontos para um crescimento dentro do critério do Produto Interno Bruto. Então, nós temos que ter um outro padrão, um outro indicador, que não mais o PIB da forma com que ele é calculado hoje. E, last but not least, tem que haver mecanismos que consigam atrair, reconverter esse mundo, esses trilhões de dólares de recursos na economia especulativa e trazer, pelo menos uma parte disso, para uma economia produtiva e verde, para produtos e serviços e até para títulos financeiros que estejam vinculados a um padrão diferente de sustentabilidade. Então, esses 3 pontos me parecem pontos extremamente importantes a serem discutidos no primeiro tema. No segundo tema, aí é uma discussão, estou tendo essa discussão com o Itamaraty, a gente está com uma certa dificuldade de se entender. Eu acho o seguinte, foi dito aqui claramente pelo Aron que, se formos levar essa discussão a sério, é uma discussão ao nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso é a pura verdade. Além do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o único órgão planetário com um poder supranacional, assim, no sentido de poder mediar, sancionar, etc., é a Organização Mundial de Comércio. Eu, como sou pragmático, vou tateando as coisas, discuto com o Itamaraty essa questão há um certo tempo. Me lembro, na conferência de Bali, uma longa conversa que eu tive, na época, o pessoal do Itamaraty estava namorando a ideia de uma Organização Mundial da Sustentabilidade, Meio Ambiente, etc. E diziam até que o governo da França era simpático a isso. E, claro, que isso seria um objetivo, se a gente for analisar realisticamente, até mais fácil de alcançar do que o do nosso locus no Conselho de Segurança das Nações Unidas. A ideia nossa, claro, seria trazer um órgão desse tipo para o Brasil. Então, uma Organização Mundial do Desenvolvimento Sustentável. Hoje em dia, eu sinto o Itamaraty, uma Organização Mundial do Desenvolvimento Sustentável com poderes algo espelhados nos poderes que a Organização Mundial de Comércio dispõe. Possibilidade de arbitrar, possibilidade de sancionar, possibilidade de agir, ter mínimo mecanismos de pressão e de coerção dentro do universo planetário. Vejo hoje o Itamaraty extremamente recuado em relação a isso. Eles dizem que tem uma proposta de governança e me parece que passa muito pela reativação daquele conselho que o Tony mencionou a certa altura na sua intervenção. Me parece um objetivo muito modesto. Ou bem, existe uma instância de governança supranacional com poderes de fato, ou bem, não existe. E a gente, evidentemente, tem que trabalhar como existe, mas existe dúvida de como é que ela poderia ser formatada. E existe uma discussão de que os países africanos ficariam muito chateados, porque isso pode representar um esvaziamento do PNUD. Mas não acho que seja, porque o PNUD é outra coisa completamente diferente, tem outros objetivos, tem uma outra visão. Eu acho que tem que ser, de fato, uma governança em cima da sustentabilidade.